Jesus. Senhor Jesus, vamos declarar que Ele é grande, que Ele é maravilhoso, que é o Senhor dos Senhores. Amém.
Quão grande é o meu Deus. Cantarei. Quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, quão grande. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém. Oh
tão lindo és, incrível és, tão bom e amável. Ele é, não há igual, rico em poder, santo, santo, santo. Ele é, Ele é. Graça que eu não pude merecer, é Jesus bondoso. Sua palavra em mim se cumprirá. Tu és fiel, tu és fiel. Tão lindo és, incrível és, tão bom e amável. Ele é, não há igual, rico em poder, santo, santo, santo. Ele é. A ti, a honra e adoração. A ti, a glória e o louvor. A ti, a honra e adoração. A ti, a glória e o louvor. Para sempre, para sempre, para sempre, para sempre reinarás. Teu nome, sobre todo nome estás. Para sempre, para sempre, para sempre reinarás. Teu nome, sobre todo nome estás. Tão lindo és, incrível és, tão bom e amável. Ele é, não há igual, rico em poder, santo, santo, santo. Ele é, tão lindo és, incrível és, tão bom e amável. Ele é, não há igual, rico em poder, santo, santo, santo. Ele é, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Oh, é Jesus, é Jesus. Vamos lá, igreja, tão lindo és, bem bonito. Tão lindo és. Vamos lá, igreja, louva. Incrível és, tão bom e amável. Ele é, não há igual, rico em poder, santo, santo, santo. Ele é. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um domingo
estar junto com meus irmãos, louvando o teu santo nome e dizendo que tu és incrível, Senhor Jesus, que tu és lindo. Não há nome igual ao seu, Senhor Jesus. O Senhor é o Rei dos Reis. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Poder sentar, igreja. Glória a Deus. Amém, Jesus. Você pode sentar, queridos. Mais uma vez saudamos todos vocês, muito bem-vindos essa manhã. Obrigado pelos louvores. Depois, Léo, gostaria só de vocês repetirem Maravilhosa Graça, depois da palavra aqui. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, aliás, quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 84, meus irmãos. Salmo 84. Eu vou ler essa tradução aqui, mas você pode ler na sua também, ou se projetarem ali, pode ler também. Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e a sua prole, junto aos teus altares. Ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado aqueles que habitam na sua casa, ou aqueles que frequentam a sua casa e te louvam continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração estão os caminhos aplanados. Ao passar pelo vale de Baca, que é um vale de choro, faz dele um lugar de fontes. A chuva do outono o cobre com todos os poços de água. Vão indo de força em força, até que cada um deles aparece em Sião perante o seu Deus. Ó Senhor dos exércitos, ouve a minha oração. Fala comigo. Senhor, ouve a minha oração. O Senhor vai ouvir, com certeza. Inclina os teus ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, Deus de Jacó. Olha, Deus, escudo nosso. E contempla o rosto do teu ungido. Vale mais um dia nos teus átrios do que outra parte mil. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade. Pois o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não nega bem algum aos que andam na retidão. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem, e aqui entra também toda a raça, ou seja, homem e mulher, bem-aventurado aqueles que confiam em ti. Amém. Esse é um salmo muito conhecido, que a gente sempre está ministrando a respeito da importância de você estar numa casa de oração. Muitas vezes, meus irmãos, veja que ele diz assim, eu prefiro estar. E nós, nessa manhã, essa palavra preferir, ministrou meu coração. Quantas preferências você tem durante o tempo? Você prefere tantas coisas. A preferência são escolhas. Tem muita gente hoje, meus irmãos, que, por causa exatamente dessa questão de nós temos um tempo onde as pessoas vivem essa duplicidade de vida, ou seja, vivem como achando que deve ser da maneira sua, no seu modo de ser. Então a pessoa diz assim, não, eu prefiro hoje fazer uma outra coisa, prefiro estar em qualquer outro lugar. Então eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, você deu preferência de estar aqui nessa manhã. Por você ter escolhido. E sempre que nós tomamos uma decisão em chegar, não só na casa de oração, mas no seu momento que você chega, na presença de Deus, na sua oração, na sua leitura da palavra de Deus, que aliás, meus irmãos, você pode ler muitos livros, mas nenhum livro tem vida como a palavra de Deus. Então,
escolha, faça essa escolha nessa manhã, daquilo que Deus tem para você. A graça de Deus que alcançou a minha vida, e que certamente alcançou a sua vida também nessa manhã, é para que nós possamos ter essa percepção e essa visão que o salmista tem, mostrando da importância de ele. E eu destaco quando ele fala assim, olha, bem-aventurado aqueles que habitam na sua casa, e te louvo de uma forma contínua. É bem mais que feliz, a palavra bem-aventurado é mais que feliz. Por quê? Porque é uma felicidade plena. Felicidade plena significa a parte do espírito, as emoções e também os seus sonhos, seus relacionamentos. Por isso ele fala dessa forma. E bem-aventurado aí sim, dirigindo os seus homens aqui. O homem que põe a sua força em ti e o coração está aplainado, ou seja, está segundo o propósito de Deus, segundo a palavra. E aí vão indo de força em força, ou seja, todo dia, cada dia um dia. Então nós vamos de força em força, prosseguindo, meus irmãos. E aí eu quero encerrar essa parte dizendo aqui, olha, vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em outros lugares. Pode dizer amém? Pode ter certeza. Nenhum outro lugar nesse mundo, nenhum palácio, nem o lugar mais lindo que você possa imaginar pode ser comparado a estar na presença de Deus. Não sei se já foram, mas cada vez que a gente vai para Foz do Iguaçu e nós vamos lá nas cataratas, impressiona, meus irmãos, impressiona. A primeira vez que eu entrei lá, que fiquei naquela parte que desce aquela água, que você toma um banho praticamente, que é uma ponte, é como se fosse uma pequena ponte, né? Que vai até quase o meio lá, e aquela água descendo, e dela respinga, então todo mundo sofre aquele tempo. A primeira vez que eu fui, eu chorei muito, porque ali eu falei, Deus, o Senhor é Deus maravilhoso. Mas nada é comparável, meus irmãos, estar na casa de oração. Nada. Porque Deus vê o coração, Ele vê o que você está pensando e sente. E a Bíblia diz assim, o Senhor não nega bem algum aos que andam na retidão. Naturalmente que essa retidão aqui é só pela graça, porque nós temos tantas, nossa humanidade pecaminosa, lutamos conosco mesmo, mas pela graça e pelo poder, pelo sangue de Jesus, somos libertos. Eu quero pedir novamente o Ministério de Louvor para cantar uma maravilhosa graça, porque tudo isso é graça. E graça é alguma coisa que eu não mereço, mas recebo por causa da bondade do Senhor, por causa das misericórdias do Senhor. E por isso, mais uma vez, queremos expressar nesse louvor a nossa gratidão e a nossa adoração. Amém, queridos? Fiquem em pé, vamos estar ministrando novamente, com alegria, com gratidão, com adoração, por esse cântico que ele fala tão claramente sobre essa graça maravilhosa do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém? Amém. Então, aquela primeira foi só um ensaio, tá bom? Agora quero que você solte a voz e vamos cantar junto para valer. Deixa só o pessoal das cordas se ajeitarem ali. Beleza? Vamos lá junto, hein?
vidas e faz dos órfãos filhos e filhas. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. É quem governa sobre as nações e como o sol que brilha em majestade. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa na graça, infalível amor, tomou o meu lugar e suportou minha cruz, nos entregou sua vida para que eu fosse livre. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, maravilhosa a graça, infalível amor, tomou o meu lugar e suportou minha cruz, nos entregou sua vida para que eu fosse livre. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou o meu lugar e suportou minha cruz, nos entregou sua vida para que eu fosse livre. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, moço. Chega, pastora. Vocês acham que eu estou feliz? Vocês acham que eu estou feliz ou não? Sim. Ah, é claro. Olha aqui um pouquinho da família aqui. Fiquem em pé, todos vocês aí. Olha aí. Olha aí, olha aí. Levanta. Ei, pode aplaudir o Senhor Jesus. Que glória. Pode sentar, queridos. Otávio, você está com a chave de casa, né? Você já não está em casa ninguém, sabe? Que bom quando todos os pais puderem estar com a chave de casa, ou seja, a família está na igreja, né? Que bom isso, glória a Deus. Uma alegria vê-los aqui. Senhor Deus os abençoe. Assim como é uma alegria ver cada um de vocês aqui nesta manhã. Que o Senhor possa nos abençoar, assim como Ele o fará, e que você possa ter essa consciência de que Deus é Deus, mas que Ele tem um grande amor pela sua vida. Amém? Nós vamos falar nessa manhã sobre um rei, e esse rei aprendeu a sobreviver ao sofrimento. E nós temos segredos para
para sobreviver ao sofrimento. E Jesus é quem nos ensina. E ele ensinou que a solução para você sobreviver ao sofrimento era permanecer ligado a Deus. Se nós permitirmos que Deus permaneça conosco no sofrimento, por pior que esse seja, nós podemos amadurecer e crescer durante os tempos difíceis. Qualquer coisa é tolerável se não tivermos que suportá-la sozinhos. Mas Jesus também ele demonstrou com a sua vida qual é a maneira de sobreviver ao sofrimento. E mesmo nos momentos mais difíceis, Jesus, ele nunca perdeu a sua ligação com Deus. Ele não tentou passar sozinho pelo sofrimento. Porque Jesus sabia que o sofrimento pode nos tornar melhores ou mais amargos. E o próprio sofrimento dele era uma parte inevitável da sua vida. Então, enfrentá-lo foi fundamental para a sua missão aqui na Terra. Vocês sabiam que quando a chuva ela começa a cair, ela não inverte o seu curso repentinamente? Não. Da mesma forma, quando o Senhor Jesus ele tem, uma vez iniciado o seu trabalho criativo em cada um de nós, ele o completará. Vamos ler em Filipenses, no primeiro capítulo, o verso 6, no livro de Filipenses. Depois nós vamos fazer a leitura do texto, que vai ser o texto que nós vamos ter como base. Aí depois eu peço então que você coloque de pé. Mas agora vamos fazer a leitura assim mesmo. Então, Filipenses, capítulo 1, verso 6. Estou plenamente certo que aquele que em vós começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A obra que Deus começou na sua vida, Ele vai completar. Amém? Marcas de uma graça maravilhosa. Marcas de uma graça maravilhosa. Esse é o tema do sermão nesta manhã. E nós lemos no livro de João, capítulo 1, 17, diz que a lei ela aponta para o pecado, mas que a graça nos aponta para a esperança. E quando eu falo em esperança, é tanto esperança para a eternidade, quanto esperança nesta vida. E o mundo não pode oferecer esta graça. Essa graça que eu estou falando é uma graça maravilhosa, é uma graça duradoura, uma graça universal, que é a graça que o Senhor Jesus veio nos dar. Agora eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, no livro de Jeremias, no capítulo 52. Aí, para esse texto, sim, se você puder, você se coloca em pé para nós fazermos essa leitura. Jeremias 52, nós vamos ler os versos de 31 a 34. A lei, ela nos foi dada por Moisés, mas
A graça é por Jesus. E essa é a principal mensagem da igreja. Então vamos lá. Jeremias 52, versos de 31 a 34. Libertado e honrado o rei Joaquim. No 37º ano do exílio de Joaquim, isso é, do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no ano em que Evil-Merodach começou a reinar em Babilônia, no dia 25 do 12º mês, libertou do cárcere a Joaquim, rei de Judá. E lhe deu lugar de mais honra do que o dos reis. E lhe falou benignamente. E o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele na Babilônia. Mudou-lhe as vestes do cárcere, e Joaquim passou a comer pão na presença do rei todos os dias da sua vida. O rei da Babilônia garantiu a sua subsistência vitalícia, de contínuo, dia após dia, todos os dias da sua vida, até o dia da sua morte. Amém. Você pode tomar assento. Essa é uma história verdadeira que nós encontramos aqui nas Sagradas Escrituras. E ela ilustra para mim o que é graça. Graça é isso que nós acabamos de ler. Então, fazendo um retrospecto, fala do 19º, isto é, o penúltimo rei de Judá, chamado Joaquim. Ele reinou apenas 3 meses e 10 dias. E ele era um jovem quando ele começou a reinar. Ele tinha 18 anos, que nem o Brian, 18 anos. E ele enfrentou Nabucodonosor, que o derrotou. E ele foi levado deportado. Então ele foi para a cadeia, em um outro país. E nos diz a palavra de Deus que ele ficou lá 37 anos. Eu não disse 37 dias, nem 37 meses. Eu disse 37 anos. Isso aí, passou toda a sua juventude por trás das grades. E o que ele viveu? Tristeza, muita. Solidão, muita também. Desapontamento. E com certeza, muitos pensamentos passaram pela sua mente. E talvez você esteja vivendo um quadro, já há tempo, de muita decepção, de muito desapontamento, de muita solidão, tristeza também. E você vivendo isso durante anos, como ele viveu. Talvez muitas pessoas devem pensar assim: Deus não existe. A vida que eu estou vivendo não é vida. Ou então outros estão dizendo assim: Deus não se importa comigo. Ele não me responde. Mas, na verdade, nós não merecemos nada, nada, nenhum de nós. Mas quando entra a graça de Deus em nossas vidas, muda a nossa história. Louvado seja o Senhor. Eu quero que você olhe agora nos meus olhos. Nas mãos de Deus, estão as melhores soluções para as nossas vidas. Louvado seja o Senhor. E vai entrar aqui a graça de Deus na vida de Joaquim. Assim como eu espero que já tenha entrado na sua, ou que entre na sua também, e você possa experimentar a salvação e outras bênçãos maravilhosas de Deus
na sua vida. E ele está lá no cárcere e o guarda disse assim: você vai sair daqui. O rei está te chamando. Então Joaquim, diante de toda a situação que ele já havia vivido, ele pensou: eu vou ser enforcado. Mas eu vou repetir, olhe nos meus olhos, preste bem atenção. Vai entrar a graça de Deus na vida de Joaquim. E nas mãos de Deus estão as melhores soluções para as nossas vidas. Eu quero que você repita comigo, vamos repetir bem forte, com convicção e dizendo isso para cada um de nós mesmos. Nas mãos de Deus, estão as melhores soluções, para as nossas vidas. Amém. Seja assim para cada um de nós. E para mim isto é a melhor definição de graça. Vocês imaginem, ele do cárcere, ele foi levado para o palácio. O rei Evil-Merodach, ele disse que ele ia vestir-se de roupas de palácio, não mais com as roupas de cárcere. Ele ia receber uma porção cotidiana até o dia da sua morte. Isso é, ele ia comer no palácio, comendo do bom e do melhor, até o fim de sua vida. Isso é, trouxe-o do fundo do poço para uma mesa farta. E o que Evil-Merodach fez, o Senhor Jesus, Ele faz com a gente também. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós temos essa esperança, essa convicção nas nossas vidas. Por quê? O Senhor é Deus que nos ama. Então nós recebemos bênçãos, mesmo sem merecê-las. Por quê? Nas mãos de Deus estão as melhores soluções para as nossas vidas. Então, comece a catalogar as bênçãos de Deus na sua vida. Porque o Senhor tem feito na sua vida muitas coisas, com certeza, na vida de cada um de nós. Ou nós nos exercitamos, ou o músculo enfraquece. Isso é, desenvolver o músculo da gratidão. Desenvolver esse músculo é como desenvolver qualquer outro. No começo, vai parecer difícil, mas se você perseverar, logo você vai fazer com espontaneidade. Por exemplo, vamos pensar em criar um tipo de exercício que ajuda a desenvolver o músculo. Então, pode ser um caderno onde você anote os motivos para ser grato. Ou pode ser relembrar todas as coisas que lhe causam gratidão. Liste pelo menos 10 coisas pelas quais você é grato todos os dias. É tão importante a gente fazer isso e às vezes nós esquecemos, nós não fazemos. Então fica aí esse lembrete para você. E comece a partir da sua própria vida. Sabe por quê? O que foi que você fez para vir a este mundo? A resposta é: foi por causa dele. Foi o Senhor que quis que você viesse. E com isso, tem propósitos de Deus na sua vida. Então, comece a partir sendo agradecido. Coisas surpreendentes, coisas sobrenaturais vão acontecer na sua vida. Sabe por quê? Porque as marcas dessa graça maravilhosa nos apontam para a esperança.
E é isso que o Senhor quer que nós vivamos. Vamos ler Salmo 130, o verso 8. Salmos 130, verso 8. Quem puder, por favor, coloque-se em pé para nós fazermos essa leitura. 7 e 8, vamos ler. Espera, ó Israel, no Senhor, pois no Senhor há constante amor e misericórdia, e nele há plena redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Agora eu vou pedir que você faça a leitura usando o seu nome próprio. Não Israel, mas o seu nome próprio, quando nós fizermos essa leitura. E vamos lê-la novamente. Espera, eu vou dizer, ó Sandra, no Senhor, pois no Senhor há constante amor e misericórdia, e nele há plena redenção. É Ele quem redime a Sandra de todas as suas iniquidades. Louvado seja o Senhor. Você pode tomar assento. Que você não esqueça que existem marcas de uma graça maravilhosa na sua vida. Assim como eu não posso esquecer dessas marcas da graça maravilhosa de Deus que estão presentes na minha vida. E que você possa se alegrar e aguardar, esperar no Senhor, porque vale a pena. O Senhor coloca bênçãos sobre as nossas vidas, assim como Ele fez com o rei Joaquim. Senhor nosso Deus te abençoe. Amém.